Carol, você sabe que você conheceu também o Jorge Trevisol, que é palestrante aqui do Congresso, e com ele nós estamos conduzindo uma jornada esse ano, com encontros mensais com ele, comigo, com convidados. Quero até falar mais com você, acho que seria lindo se a gente pudesse ter uma participação tua lá. Onde você me chamar, eu vou, você sabe, né? Se me chamar pra fazer a dança da chuva na praça, eu tô lá contigo, Gustavo, só chamar. É verdade, Carol, é verdade, você realmente topa tudo, né? Adoro trabalhar com você, mas tô contigo, adoro trabalhar com você, você sabe. Onde você me colocar lá, eu vou. Ai, genial. E é uma jornada de cura e autoconhecimento. Então, nós estamos, de certa forma, explorando diversos aspectos de saúde emocional, de saúde mental, mas também muito de como se dá o processo de cura. A partir das histórias que as pessoas trazem, a partir de curas que têm acontecido ao longo da jornada, a partir das experiências cotidianas que as pessoas têm tido a partir da jornada e que têm sido diferentes do que seriam as suas reações habituais. E isso sempre foi uma coisa que me intrigou, né? A minha esposa, Daniele, é psicóloga também, e eu troco muito dessas ideias com ela me traz assim, muita clareza, né? Eu que não tenho a formação em psicologia, e também conversando com o Jorge, observando os processos de algumas pessoas, por que algumas pessoas, né, vivem histórias tão difíceis e contam essas histórias, né, se sentindo gratas pelo que elas viveram? Que em todos os livros que eu li, pelo menos, né, se diz que é o último estágio de cura, é quando você é capaz de agradecer pela dificuldade que você viveu. E são histórias de vida duríssimas, né? E eu vi isso, eu vi pessoas contando essas histórias, eu vi pessoas ao longo do tempo mudando a forma como contavam as histórias, né? A história é a mesma, mas toda aquela dor que existia num momento, eu vi nos olhos da pessoa que se dissolveu ao longo do tempo. E eu quis e perguntei, e a pessoa entrou nos seus processos, me contou como foi. E de tudo que eu pude conversar com as pessoas e perceber, me pareceu, Carol, que o primeiro passo é quando a pessoa consegue sair do papel de vítima. O primeiro passo, realmente, né, do processo de cura. E aí, claro que, né, os processos são diferentes para cada um, e eu não sei se nós podemos dizer que existe um primeiro passo de todo o processo de cura, mas eu queria te ouvir um pouco sobre isso, Carol, sobre, né, estamos aqui explorando a ideia de inteligência emocional, das emoções difíceis, né, de como é que nós lidamos com essas emoções difíceis, emoções que surgem muitas vezes de situações difíceis que nós estamos vivendo ou que nós vivemos, que deixam marcas profundas, né, que muitas vezes chegam a determinar vidas, porque estão ainda inconscientes, né? Então, Carol, como é que se dá esse processo de cura, né? O que você pode contar aqui para nós? Que bonito, né? Eu quero fazer parte dessa jornada aí com o Jorge Trevisol, hein? E contigo. Oba. Gustavo, o tema cura é muito amplo, né? Eu vou trazer aqui também como eu entendo isso, só para deixar mais claro, mas isso que você está narrando, desse processo dessas pessoas que conseguem, que passam por traumas severos, né, na infância ou na vida, e que conseguem ter um senso de gratidão pelas coisas que aconteceram, isso é real, né? Acontece com a pessoa uma transformação psicológica, que a gente chama de crescimento pós-traumático, porque, veja, isso que você está dizendo, que você conversou com pessoas e tal, já atendi pessoas que chegaram nesse estágio. Não estou dizendo que elas chegaram nesse estágio por conta do meu trabalho, mas uma vida de trabalho, na verdade. Então, pessoas que foram escravizadas na infância, porque eu tô aqui num país onde vem gente do mundo inteiro, inclusive refugiados, né? E eu fiz um trabalho dentro de uma instituição que trabalhava com mulheres em situação de vulnerabilidade, mas com histórias que a gente vê em filme, que você não acredita que aquilo é real, que aquilo aconteceu com aquela pessoa. Então, traumas muito severos, pessoas que cresceram em famílias muito violentas, pessoas que lidaram com a fome, com miséria, com coisas assim muito difíceis que geram um impacto muito grande na vida delas e que pode determinar uma série de coisas. Normalmente, quando esse trauma ele é muito sério, ele é muito grave, quando a gente experiencia violência, um acidente muito grave,
a perda de alguém de forma mais drástica, né, que você não estava muito preparado para aquilo, isso vai impactar no seu senso de identidade, de segurança, de confiança, de quem sou eu. Isso vai impactar muitas esferas da sua vida. Então, é comum que na sequência a esses eventos, a pessoa desenvolva estresse pós-traumático, né, que é um tipo de desordem que pode levar a pessoa ao quê? Pode levar a pessoa a depressão, pode levar a pessoa a uma síndrome do pânico, não necessariamente todo mundo, estou dando alguns exemplos. Pode levar a pessoa a buscar, por exemplo, alternativas não eficazes para lidar com a dor, porque essas dores são muito agudas, então a pessoa pode usar álcool ou drogas para tentar amenizar a dor que ela está sentindo. Então, são estratégias muito que não funcionam. Por quê? Porque as dores são muito agudas. No entanto, tem casos mesmo que as pessoas, ao entrarem em processos com ajuda, elas precisam de ajuda para atravessar aquilo, não é algo que se faz sozinho, na minha experiência. Então, quando elas entram em processos terapêuticos, né, quando elas entram, buscam ajuda também de psiquiatra, se for o caso, quando elas vão atrás desse tipo de cura, não que isso vá mudar o passado, e não que elas vão deixar de sentir alguns sentimentos, ou vai apagar a memória, não é isso. Só que elas vêm às vezes de um estado de tanta dor, que nasce mesmo uma força interior muito forte. Não estou falando nada aqui baseado em, poderia ser, não tem problema, só em espiritualidade, mas essa força interior é um fenômeno psicológico que acontece onde a pessoa, ela ressignifica a vida. Ela ressignifica aquilo que aconteceu com ela no passado. Né? Psicologia positiva está abraçando esse tema do crescimento pós-traumático. Ela ressignifica quem sou eu no mundo, o que eu valorizo, né? Ela cria uma abertura também de inteligência espiritual. Então, é verdade, sim, e tem uma frase também do Rumi, que você citou, que eu adoro, poeta do século XIII, está muito alinhado aqui. Uma frase do Rumi que diz assim: a ferida é o local por onde a luz entra. O cara dizia isso lá no século XIII, né? E a gente está aqui na psicologia positiva, vendo o crescimento pós-traumático acontecer, né? Então, acontece. E isso é real. Então, eu tenho uma história muito linda que eu contei, vou contar para os meus alunos da PUC, eu gravei uma aula só falando dessa história, que é uma história que me comoveu muito, de uma pessoa que passou por situações na infância de muita violência, de muita dor, e aos 18 anos, ela tentou tirar a própria vida aos 9 anos de idade, aos 12, aos 18, eu posso falar essa história porque não é a história de um cliente, tá? Então, 9, 12, 18 anos, foi a última vez que ela tentou tirar a própria vida. Muitas pessoas que querem tirar a própria vida, querem acabar com o sentimento, com a dor, e não com a vida em si. Então, olha a importância aí da inteligência emocional, de uma série de coisas, né? E essa pessoa, aos 18 anos, quando ela conseguiu finalmente fugir da família dela, quem que ela encontrou no caminho para ajudá-la? Um psiquiatra. E a partir desse momento, ela começou o processo dela de healing, de cura, com uma série de counselors focados em trauma, porque essa pessoa está aqui no Canadá, né? Focada em traumas, com ajuda de medicação, olhando para as questões que ela desenvolveu, e ela foi, ao longo da vida dela, essa história tem 30 anos, hoje ela é formada em counseling, ela ajuda pessoas a passarem por isso, casada com 2 filhos, com bem-estar. Tem sintomas, né? Ela tem algumas coisas que ela cuida o tempo inteiro, mas ela está atenta aos gatilhos emocionais, ela sabe que estratégias usar, como se regular, porque o que impacta os processos de cura em dores profundas é na regulação das emoções. Por isso que quando a gente fala como lidar com emoções difíceis, a gente está falando de medo, de raiva e tudo mais. Mas quando entram processos como trauma, como luto, né, que são processos que, como é que a gente diz para uma mãe que perdeu um filho que ela vai encontrar uma cura emocional? A gente está falando sobre o quê? O que a gente está falando para essa mãe? A gente está falando que nada vai curar a dor dela, de hoje até nunca vai curar a dor dela, talvez. Aquela falta, ela tá ali. Só que é ela que vai crescer a vida dela ao redor daquilo, para que aquilo se acomode. Isso é um gráfico lindo, adoro desenhar esse gráfico, porque é muito bonito esse tema. E eu acho que a mensagem principal aqui não é, né, como se cura, mas porque é muito individual isso. Então, num processo a gente sabe, divórcio. Em que momento que a pessoa cura? Quando ela começa, ela pode passar pela raiva,
pelo choque, aí ela entra num processo de aceitação, aí ela entra num processo de reconstrução. A pessoa, quando perde alguém, ela vai passar pelo choque, pode negar, ela pode sentir raiva, e de repente ela entra num processo de aceitação. Então, começa a aceitar o quê? Aquela condição, que é diferente da cura física, que a gente entende que eu tô com uma dor, tomei um remédio, a dor sumiu. Não é isso. É um outro processo psicológico e emocional, e aí vem o desenvolvimento da resiliência, né? A resiliência é a nossa capacidade de sair melhor do outro lado, que nós podemos desenvolver, que a pessoa consegue ter mais bem-estar na sua vida, mesmo tendo passado por coisas tão difíceis. Então, dentro daquela condição, e isso foi uma pergunta que me fizeram também, sabe aonde? Quando a gente estava lançando o Centro de Estudo de Felicidade aqui no Canadá. Mas como eu tenho depressão severa, como eu posso ser feliz tendo depressão severa? Então, a gente olha, dentro dessa condição de depressão severa, o que, que a pessoa pode fazer, ressignificar, que estratégias, como ela se ajuda para dentro desse cenário, ela ter mais bem-estar. Maravilhoso, Carol. Nossa, maravilhoso. Eu tô vidrado aqui nessa história dessa força psicológica interna que a ciência hoje compreende e de tantos elementos que você trouxe, né? Da ajuda, né? Da ajuda profissional, do remédio, da espiritualidade, da terapia, do autoconhecimento, do conhecimento, né? Buscar conhecimento para trazer para o seu autoconhecimento aceitação. Puxa, quantos elementos incríveis, Carol. Para continuar produzindo esse conteúdo e muitos outros, precisamos do seu apoio. Clique no link do Apoie-se na descrição desse vídeo e saiba mais. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações.